Obrigado por cá estarem. Como eu estava dizendo a Herman, eu vou infelizmente entediar um pouco os presentes. Eu não tenho todo o talento de professor que meu colega Rafael. Vou ser um pouco mais medieval, sabe, na tradição europeia da Lectio. E aí eu preparei um textinho, vou ler para vocês. Tentarei não cansar-vos muito. É, Bom, vamos lá. O título do meu trabalho é A Borda do Mundo e AA com crase, tá? AA Borda do Mundo e AA Borda do A Glória do Aparecer. A redescrição do juízo originário como forma da metafísica contemporânea, suas origens no pensamento tardio de Schelling. Me chamo Gabriel, estudo aqui na URGS, Departamento de Filosofia, sou mestrando e passando esses rodeios que a gente sempre faz, andiamo. É possível descrever o panorama da filosofia contemporânea em pelo menos duas linhas de força. Uma caracterizada pela crítica metafísica, vista ou ainda por realizar-se, ou já realizada, ao ponto de podermos falar, como Habermas fez, de um pensamento pós-metafísico, e uma segunda linha de força, cujo traço marcante reside na revitalização e rigorização da metafísica. Enquanto a primeira linha de força possui para o metafísico interesse apenas genético, por virtude da impossibilidade com que se formula, a segunda apresenta uma rica variedade de temas, dentre os quais assoma o problema do mundo, aliás, antigo tema da metafísica dita clássica, alocado naquela ontologia regional própria metafísica specialis, denominada cosmologia. Seja no projeto de Ferraris e Marcus Gabriel, o assim dito Neue Realismus, cuja tese fundamental enuncia a inexistência do mundo com a domínio de todos os domínios, seja ainda no sistema de Badiou, Alain Badiou, francês, exposto ao longo de sua grande trilogia, em cujo segundo volume é formulada uma grande lógica dos mundos, na qual o conceito mesmo de mundo é delineado por uma necessária infinitude de base, seja ainda, e para fornecer um último exemplo, na também recentíssima proposta metafísica de Laurent Spantl, para quem o mundo, na qualidade de conjunto de fatos primos, só existe sob o quadro referencial teórico, cuja semântica implica uma ontologia do ato puro, de onde decorre necessariamente ser o mundo ele próprio uma arena infinita de infinitos aparecentes, seja como for. Um exame acurado das diversas filosofias prima do mundo contemporâneo demonstra dependerem estruturalmente da formalização de uma política demonstração da existência do infinito, a qual é correlata, de modo igualmente estrutural e, aliás, como um seu corolário, a impossível existência de um só infinito, mesmo que seja este determinado como finito. A impossibilidade da fora-oclusão do infinito, determinada desde o encontro de dois infinitos, é enunciado pela metafísica romântica como o pecado. E dado-se a negação do inegável, uma eternamente, repetida, nunca contudo essente, ação, o pecado é o caminho próprio do inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va fra la perduta gente. Diziam já os versos belíssimos de Dante. Pois bem, o formidável no debate contemporâneo jaz menos nesta estrutura geral, comum às abordagens por mais diversas que sejam, e mais no fato de desconhecerem por completo a tradição em que, desde o começo do século XX, e com força comparável apenas à tradição espanhola, a revitalização da metafísica impôs-se, não como uma dentre as várias tarefas desta ocupação humana denominada filosofia, mas como a tarefa. Filosofar em língua italiana significava para Gustavo Bontadini, Maurílio Gentile, Cornélio Vinha, Leonardo Messinese, Massimo Cacciari, Massimo Donaglia e, enfim, para Emanuele Severino. Filosofar significa, para tais nomes, testemunhar o apodítico aparecer do infinito e fazer-se, uma vez este primeiro passo avançado, aquela pergunta feita de forma incansável por Schelling. O que segue daí? O testemunho lógico do apodítico aparecer do infinito chama-se, no interior desta tradição, colher no logos o sentido do que, não aparecendo na arena do aparecer, por transbordá-la e ultrapassá-la, jaz metata física. Conquanto alguns dos pensadores contemporâneos não ignorem a existência desta tradição, e basta observar, por exemplo, que a assim dita escola do novo realismo alemão é composta por um alemão, Marcus Gabriel, e um italiano, Maurizio Ferrati, que de certo não ignora o que se escreve em sua própria língua. Embora não seja por completo factualmente ignorada, eu dizia, é-o especulativamente, e é pena que o seja. Pena porque os teoremas da inexistência do mundo e aquele da impossibilidade de um universo constructível, na língua da teoria dos conjuntos, de que faz uso o Alain Badiou, o primeiro dos quais anunciado em Porque o Mundo Não Existe, do Marcus Gabriel, e o segundo exposto no terceiro tomo do Sei o Evento, denominado Imanência das Verdades, de Badiou, estes teoremas já emavam desenvolvidos e, aliás, melhor fundamentados na estrutura originária, publicada em 1958, ano que marcaria o começo da longa meditação severiniana, de Emanuele Severino. O espanto diante desta ignorância aumenta quando consideramos que, justamente em livro dedicado a Schelling,
Gabriel cita Severino e o faz sem contudo perceber que as raízes da grande intuição severiniana estavam já presentes na metafísica tardia de Schelling, a quem Marcus Gabriel dedica seu primeiro livro. Se o que eu denominei pecado delineia ex negativo a estrutura generalíssima e, por tal, o preciso fundamento sobre que se erguem as entre si diversas tentativas de rigorização da metafísica, ainda se faz tarefa necessária circunscrever, primeiro, a estrutura da estrutura, o fundamento deste fundamento, isto é, a forma, não do pecado do inferno, se vocês me permitem, mas do amor e do paraíso, para o que é antes necessário, e a segunda tarefa, identificar a fonte histórica desta realização. Ora, ocupo-me hoje da segunda tarefa, buscando entrevê-la no movimento especulativo central do Schelling tardio, a construção do juízo originário, como uma redescrição do que, em sua juventude, ele denominara o mecanismo do encontro. Esta redescrição decorre de uma fundamental revisão de toda a sua metafísica, notadamente a introdução do quarto termo, de que o juízo originário é o testemunho lógico e a mímese especulativa. Minha tese, apenas esboçada hoje, consiste em avançar uma isomorfia entre a ideia do ser, tal como desdobrada na dialética das potências exposta na filosofia da mitologia, e a estrutura originária de Emanuele Severino, determinada como, por Severino, conveniência absoluta entre imediatez fenomenológica e imediatez lógica, de que decorre a apodítica demonstração da contradição ser, sobre a qual repousa a glória, isso na terminologia de Severino, a glória do destino da necessidade, ou, dito nos termos da metafísica romântica, a glória do infinito. Bom, depois que de pouco tempo disponho, e muito prolixo sou, passo a sintética exposição da evolução de Schelling, a fim de, em momento conclusivo, retornarmos a Severino, expondo dele, Severino, a estrutura originária e, com ela, a isomorfia que lhe foi destinada a possuir com a ideia do ser em Schelling. Primeiro, necessário rápida rememoração. Schelling encontra seu timbre próprio, independente de Fichte, quando da publicação de algumas obras, o conjunto das quais é denominado Filosofia da Identidade. Do ponto de vista do conceito, ela consiste no desenvolvimento de dois subsistemas, o sistema do idealismo transcendental e o sistema na tua filosofia, da filosofia da natureza, os mecanismos dos quais são exatamente os mesmos, desdobrados, contudo, desde polos opostos. É que os subsistemas, pensados como duas retas que se encontram partindo de pontos opostos, devem demonstrar apoditicamente o fato da inteligibilidade do mundo, como resultado necessário do encontro de sujeito e de objeto, duas partes que, diferentes embora, são unificadas por um ponto maior, que aliás, exatamente por isso, lhes permite o encontro. Ao polo subjetivo corresponde o sistema do idealismo transcendental, cuja tarefa consiste em deduzir as categorias que determinam a inteligibilidade do mundo, dito natural, primeira parte do sistema, parte teorética, e a constituição histórica do mundo moral das ações humanas, de forma a unificar domínio teorético e domínio prático, nisso levando a cabo a contínua missão herdada pelos idealistas alemães das cisões kantianas. Ao polo objetivo corresponde a naturfilosofia, exposta em diferentes textos, e cuja tarefa consiste em demonstrar, à luz do reconhecimento de subjetividade à natureza, como falava o professor há pouco, e, portanto, pensando-a como fonte de produtividade, a emergência das estruturas que condicionam a inteligibilidade do mundo natural teorético pela articulação dos princípios fundamentais da arena do aparecer. Ora, tanto o sistema do idealismo transcendental quanto a naturfilosofia possuem por mecanismos especulativos três operadores. 1. A disjunção originária. 2. O devir produtivo. E 3. A mímesis especulativa. Os dois primeiros dos quais são mediados pelo terceiro, que opera uma síntese dialética capaz de resolver a contradição engendrada pela disjunção originária, tornando-a fonte de um devir produtivo. Bom, em que consiste a disjunção? Simples. Naquilo precisamente que Schelling, seguindo Fichte, denomina intuição intelectual. Unidade de ponente e posto, de pensante e pensado, de inteligente e inteligente, portanto, finito e infinito. A disjunção emerge quando percebemos que o eu, cuja forma é da autoconsciência, deve tornar-se objeto para si mesmo, mas para tanto tem que ser determinado, posto em fronteiras, delimitado, portanto, tornado finito. Ora, o eu absoluto é pura atividade determinante, portanto, infinito no sentido técnico que o termo desde os gregos recebe, apeiron, sem limite nem perfil. O que não tem limite nem perfil, por isso mesmo dito indeterminável, não pode aparecer. Ocorre que se o eu deve tornar-se objeto para si mesmo, a fim de ser autoconsciência, isto é, a fim de, correspondendo ao adágio de Píndaro, tornar-se aquele que ele é, deve, enquanto não aparecente, aparecer. A disjunção entre finito, aparecente, e infinito, não aparecente, é resolvida quando a unidade originária do eu, expressa por Fichte na fórmula A igual a A, é repetida, imitada, de forma a levar a um contínuo devir de novas estruturas,
um devir produtivo. Esta é a malha especulativa de fundo dos dois subsistemas, possibilitados pelos três operadores, que, conjugados, apontam para a tendência ao enriquecimento como predicado do absoluto. O absoluto, isto é, o nome para o ser, que os idealistas lhe forneceram, é vislumbrado pelos subsistemas como o que se põe no outro de si para, neste mesmo outro, ver-se a si. Enquanto o sistema do idealismo parte da subjetividade a fim de deduzir o mundo natural e o mundo histórico, a naturfilosofia parte do que Schelling denomina o real, para fazer emergir a consciência como o último e necessário produto em que a natureza, cuja forma é da autoconsciência, pode vislumbrar-se a si mesma. Sem poder explicar toda a floresta de raciocínios, basta-me dizer o seguinte, esse é o mais importante. Os três operadores, sem os quais nem o sistema nem a naturfilosofia existem, apontam para a tendência ao enriquecimento como predicado do ser. Ocorre que este predicado é negado pelos escritos que, por serem a exposição do sistema total, articulam o absoluto. Somente ele, não os subsistemas, mas o sistema cujo objeto é o absoluto. Ora, este absoluto, do qual o ideal e o real são os dois momentos necessários, momentos unidos pela identidade absoluta. Ora, o verdadeiro drible que Schelling parece dar em si mesmo reside na absurda contradição engendrada quando, determinando o absoluto como Indifferenzpunkt, ponto de indiferença, descreve-o como a negação da tendência ao enriquecimento, isto é, como a negação daquilo a que os operadores dos subsistemas apontavam e de que era testemunho e juiz estético, suposta coroa do sistema do idealismo transcendental e máxima realização da consciência, por sua vez, máxima realização da natureza ela mesma. Eis formulado com precisão absoluta o que Hegel entrevira e enunciara de forma jocosa, com a imagem da noite absoluta em que se perdem todos os gatos negros. Vocês conhecem essa passagem da fenomenologia do prefácio. O fundamento do sistema total e, portanto, a razão última dos dois subsistemas é a negação do por ele fundado. Hegel compreendera perfeitamente a aporia e dela fez a plataforma de seu mesmo pensar. É que a dialética hegeliana, daí a pergunta, cujo fundamento é a negação concreta capaz de assimilar o outro de si como a negação imanente à afirmação e ao desdobramento do absoluto, tal dialética é fruto de uma concepção do absoluto como contínuo vir a si, como aquilo que eu já no outro trabalho denominei eterna viagem do retorno a si, enunciada vigorosamente por Platão, o primeiro metafísico romântico. Schelling, que leu com muito interesse e avidez a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, aliás, ao ponto de sentir-se fulminado pelo prefácio da primeira e pela lógica do ser, a primeira parte da ciência da lógica, Schelling aprende com seu antigo amigo e colega de quarto e toma consciência paulatina do dilema, e o melhor testemunho disso é a redescrição do absoluto nas Stuttgart Privatvorlesungen enquanto Steigerung der Setzung, ou seja, aumento da thesis. Ora, a Setzung, de que aí se fala, não é outra coisa senão a posição de entes, o aparecer dos entes, limitados e por isso opostos ao absoluto. Como o absoluto anseia por ver-se a si mesmo, sem poder, entretanto, aparecer no horizonte do aparecer como um aparecente, deve aparecer como um não aparecente, coisa a ser realizada apenas por um infinito acréscimo da posição, isto é, por um contínuo enriquecimento da arena do aparecer, que, potencializado pelo aparecer de estruturas aparecentes cada vez mais complexas, dá ao não aparecente seu paradoxal aparecer. Por favor, não me confundam com Heidegger. Não é brincadeira de palavras que eu estou fazendo. Ora, enquanto Steigerung der Setzung, o absoluto emerge, enfim, como aquilo que os subsistemas sempre já haviam enunciado, tendência ao enriquecimento. A partir daqui, temos a tarefa da filosofia tardia, desenvolver a forma do juízo originário, de forma a ver nele inscrita a tendência ao enriquecimento como predicado máximo do ser, isto é, do infinito. Para encurtar um percurso de anos e milhares de páginas, para não cansar demais vocês, digo-lhes apenas que isto é feito quando Schelling se vê de posse do que ele denomina a ideia do ser, resultado da dialética das potências revista e redeterminada pela introdução do quarto termo, o que ele denomina o senhor do ser, Herr des Seins. A dialética tardia, que supõe a noção de sistema das Erlangen-Vorlesungen, é uma tentativa de testemunhar, logicamente, pelo Logos, os princípios últimos do ser. Enquanto pura e infinita potência para receber determinações, a primeira potência, esse sistema, essa dialética é constituída por três potências. A primeira potência, dita causa material por virtude de sua infinita potência para ser determinada, é o infinito não sobre o qual deve incidir a força determinante da segunda, causa formal, ou melhor dita, formans, a qual, sob esta ótica, oferta o imenso sim, o qual, entretanto, se torna, face à lei a antiga lei que vocês conhecem, conforme a qual omnis determinatio est negatio, toda determinação é negação, transforma-se esse sim, ele próprio, em um não. Ao passo que, correlativamente, o anterior não da primeira potência, dito não por virtude da sua indefinibilidade, ganha, à luz de sua infinita capacidade para ser formalizável e, portanto, inteligível, positividade,
tornando-se, pois, um sim. Os sinais, no primeiro momento estáticos e em aparência sempre iguais, invertem-se a partir do momento em que se demonstra apoditicamente a impossível existência das potências em isolamento. Ora, sem isolamento inexistem, tampouco podem existir, devemos concluir pela eternidade do encontro, do qual decorre a eternidade da inversão dos sinais. A terceira potência, enquanto unidade de primeira e segunda potência, é formalizada por fim como a paradoxal síntese de sim e não em que se lê o devir eterno. Mas, na qualidade de encontro eterno, a terceira potência pronuncia, enfim, o que Schelling denomina com absoluta consciência linguística e como bom platônico que é, a ideia, isto é, a face do ser, Antlitz des Seins. A ideia, uma vez pronunciada, não é, contudo, ainda o ser, porque é aquilo que aponta para o ser, do qual é a mímese especulativa. Ora, síntese de sim e não. A ideia delineia a arena do aparecer como destinada ao enriquecimento, a possibilidade do qual consiste, contudo, no encontro dos entes aparecentes e do que, por inteligir e assim recolher os fenômenos, é o intus legens, isto é, o leitor. Enquanto tendência ao enriquecimento da arena, sempre finita do aparecer, a ideia institui o aparecer como infinitamente processual, aliás, como marcado pela contínua redescrição transcendental de suas estruturas, as quais não simplesmente se anulam, porque, conservadas, recolhem sempre novas e imprevisíveis formas. A ideia, resultado de mímese especulativa e, portanto, testemunho desta mesma mímese, aponta na qualidade de terceiro termo do encontro para o quarto termo, que possibilita o terceiro e é, por tal, condição da condição, condição incondicionada ou, na linguagem áurea do idealismo alemão, das absoluta, id quod omnibus numeris absolutum est, o absoluto. Pois bem, resta-me em 2 segundos demonstrar a isomorfia com o pensamento severino, coisa evidente, impossível. Atenho-me, pois, ao seguinte. A estrutura originária de Emanuele Severino é constituída de por dois polos. Um denominado F imediatez, ou imediatez fenomenológica, nome que significa muito simplesmente o fato da imediaticidade do aparecer, que nós observamos também agora, eu e vocês, que me vêm falando, escutam com muita paciência, e vendo-me cá nesta mesa com estes papéis na mão, vocês veem igualmente, através de todas essas coisas aparecentes, que os gregos batizaram de ta onta, os latinos ens, vocês veem o fato do aparecer. No aparecer imediato do aparecer, aparece também o segundo polo da estrutura originária, a imediatez lógica, um outro nome para a síntese do princípio de não contradição com o princípio de identidade. Certo, mas qual a importância disso? É claro que estou cometendo um homicídio conceitual, um concepticídio ou ideicídio, se vocês me permitem a ousadia etimológica, e oculto uma imensa cadeia demonstrativa severiniana. O que deve ser retido, porém, é o seguinte: da conveniência absoluta entre imediatez fenomenológica e imediatez lógica segue uma coisa que eu denominei em Saudade do Infinito fórmula fenomenológica originária, isto é, o fato originário e indubitável do aparecer na face dos entes aparecentes da incontrovertibilidade do ser, coisa de que Severino deduz a eternidade de cada ente. Se os entes são eternos, resta, para Severino, um indubitável fato do seu aparecer e desaparecer, como os múltiplos encontros de nossa vida que vai e vão e vêm. Ora, se há aparecer e desaparecer, por exemplo, das minhas palavras, umas seguindo-se às outras, e se os entes são eternos, então deve necessariamente haver um domínio ontológico que, eterno também ele, reside além da arena do aparecer. Estou próximo de conclusão. A estrutura originária, que é o outro nome desta mesma arena, estrutura-se então de forma contraditória. Por quê? Porque a estrutura, enuncia por um lado que o sexto é o todo, aparece nos entes aparecentes, ao mesmo tempo em que mostra, através do desaparecer e começar a aparecer de novos entes, ou seja, através da evidente variação fenomenológica, que o todo que aparece, não aparece. Isto é, aparece parcialmente. Esta contradição da estrutura originária é a contradição C, que não é uma contradição no sentido clássico, pois que toda contradição é a impossibilidade de um impossível, e sim um paradoxo, que é a necessidade de um impossível. Ora, necessário é o aparecer do que não pode aparecer na arena finita do aparecer. Pois bem, a necessidade absoluta do aparecer do não aparecente é a causa do contínuo enriquecimento da arena do aparecer, daquilo que em alemão é dita a contínua constelação de um Geschehen, isto é, Geschichte. A contínua ultrapassagem da contradição C pelo enriquecimento da arena do aparecer é batizada por Severino de glória. Chego agora na conclusão. Juro que não mais vou cansar-vos. Se a intuição de Severino repousa sobre a impossibilidade de negar a contradição C como decorrente da incontrovertível conveniência de imediatez fenomenológica e imediatez lógica, de que decorre a glória como a infinita ultrapassagem, é o nome que ele utiliza,
da infinita ultrapassagem das contradições parciais com o conseguinte enriquecimento do círculo do aparecer, então a estrutura originária, de cuja articulação decorrem todos esses teoremas, é isomórfica à ideia do ser em Schelling, através da qual ele, Schelling, finalmente resolve a aporia de sua juventude e enuncia, com resoluto fogo platônico, que é a brasa infinita a arder no peito todo romântico, enuncia a tendência ao enriquecimento como predicado, face e íntima forma do ser. A infinitude do mundo, com isso eu concluo, só pode ser experienciada por quem se lhe ponha à borda com crase. Porque apenas à borda do mundo pode-se reconhecer a glória do aparecer, o autêntico, verdadeiro, porque romântico, sentido do ser. Muito obrigado. Peço desculpa por cansar-vos. E pela pouca inteligibilidade do texto. Primeiramente, gostaria de agradecer e de exaltar o caráter da apresentação, de fato impressionante. Agora teremos cerca de 10 minutos para perguntas, por gentileza. Só levantar a mão. Eu tive dificuldade de acompanhar, para ser franco. Então, eu também. Eu queria pedir uma ajuda assim, para ti. O que exatamente tu está querendo mostrar com esse texto? Tá, vamos lá. Essa foi uma pergunta muito boa. Mostra que eu fui muito, muito obscuro e fui heideggeriano. Eu não gostaria de ser. Não ficou claro assim, né? Pronto, vamos lá. A tese é mais ou menos o seguinte. A tese primeira é: há uma isomorfia entre aquilo que Emanuele Severino denomina estrutura originária, certo? E a ideia do ser em Schelling. Bom, isso aí a gente enuncia de maneira histórica, isso é interessante e bacaninha do ponto de vista da história da filosofia. O que eu quero dizer com isso? Porque uma coisa é eu dizê-lo, né? Como muito provavelmente, não sei se vocês conhecem a obra dos dois, né? Por exemplo, enquanto você estava falando de lógica para consistência, eu estava seguindo algumas coisas, e muitas outras eu simplesmente aceitei que eu teria de depois sentar, pegar uns calhamaçozinhos, ler mas dizendo as coisas de maneira concreta. O que isso significa? A metafísica contemporânea se estrutura hoje em vários dos seus quadrantes a partir de uma afirmação de base, notadamente a infinitude do mundo. Você quer falar alguma coisa? Infinitude do mundo? Mas quem que diz isso? Marcos Gabriel, por exemplo, Alain Badiou, por exemplo, Laurent Spantl, por exemplo, esses textos que eu citei. Há outros... Alguns metafísicos dizem isso, não todos. Não todos. Sim. Parte da metafísica contemporânea. Sim. Parte da metafísica contemporânea o enuncia. Parte. A tradição italiana o faz. A tradição espanhola também o faz. Xavier Zubiri, na tradição espanhola. Na tradição italiana, Leonardo Messinesi, Massimo Cacciari, Massimo Donar, para ficar em 3. E o que isso significa, a infinitude do mundo? Coisa muito simples. O fato de que é sempre possível haver uma coisa que Luiz Costa Lima aqui no Brasil chamou de mimesis. Ou seja, a redescrição do horizonte transcendental. Dito ainda de maneira mais concreta possível, a maneira pela qual as coisas são determinadas, lógica, epistêmica e fenomenologicamente, pode ser sempre redescrita. Sem que a gente tenha de incorrer em contradições, etc. É possível que haja, por exemplo, dito de maneira bem rasteira, é sempre possível dizer de uma coisa que ela é outra coisa. Sim, mas por que disso seguiria que o mundo é infinito? Porque, por exemplo... que eu possa descrever o mundo de infinitas maneiras, de muitas maneiras, por que disso seguiria que o próprio mundo é infinito? Esse é o pressuposto ontológico, por exemplo, para aquela pergunta que você fez ao nosso colega acerca da parcialidade de uma explicação funcional, por exemplo, do marxismo. Eu vou para um exemplo rasteiro, porque os exemplos rasteiros são bons para a gente entender. Por exemplo, há ontologias naturalistas, para as quais tudo que existe pode ser contado por um, como diz Alain Badiou, de acordo com a linguagem, por exemplo, da biologia. Certo? Vou pegar um exemplo mais interessante ainda. Há um livro recentemente publicado, em 2023, do Fuchs, sobre filosofia da inteligência artificial, chamado Em Defesa do Ser Humano, e ele discute muito rapidamente isso sem fazer referências às ontologias contemporâneas, mas ele cita alguns filósofos contemporâneos para os quais ontologicamente tudo pode ser reduzível a sequências numéricas binárias de 0 e 1, para homenagear os meus amigos de ciência da computação que cá estão, de sorte que, por exemplo, tudo aquilo que nós vemos agora, essas palavras que você me endereçou, a cor verde da sua camisa, o preto da cadeira, a minha dúvida, meu medo de não fornecer-lhe uma boa resposta, essas coisas todas são, em última análise,
0, 1, 0, 1, através de cálculos infinitamente complexos. Isso é uma posição ontológica, certo? Ou seja, tudo que existe é 0,1. Ou seja, todas as outras coisas são epifenômenos fenomenológicos dessa estrutura de base. Certo? Pois bem, o que isso significa? Marcos Gabriel, por exemplo, argumenta e diz: isto supõe, uma explicação como essa, supõe que busca deduzir todos os fenômenos existentes desde essa estrutura de base, supõe uma coisa denominada mundo. Que ele diz que o mundo não existe, o que ele quer dizer com isso é o mundo é infinito, só isso. Ou seja, o que é o mundo para Marcos Gabriel? É necessário, se o mundo existe, para uma ontologia como essa, há o domínio de todos os domínios, que é o campo de sentido de todos os campos de sentidos, a organização de cujas regras determina de maneira funcional, ou seja, de maneira absolutamente unilateral, todas as regras de ordenamento fenomenológicas de todos os momentos ou campos dos apareceres distintos, todos os outros campos fenomenológicos. Eu não sei se eu me fiz muito claro, mas eu vou ainda simplificar ainda mais a explicação, e eu sei que talvez não parecer convincente justamente pela simplificação, que é o seguinte: vamos pegar um marxista ortodoxão, hipotético, que eu estou construindo, por favor, que os marxistas, se por acaso vierem me ver aí, não fiquem com raiva de mim, por favor. Certo? Assim, aproveitando o debate que houve anteriormente, porque a sua pergunta foi, não é? Sim. Os fenômenos são multiplamente determinados, de sorte que uma explicação funcionalista para a ciência contemporânea é difícil de se comprar. Sim. Né? Pelo que eu entendi, não é? Sim. Pois bem, numa ontologia para a qual o mundo é finito, pode até haver múltiplas explicações, mas em última análise é possível, para o intelecto divino, por exemplo, é possível uma explicação absolutamente unilateral de um encadeamento dedutivo total e absoluto. Ou só a gente não chegou até lá, ou só infelizmente, dada a nossa condição mortal, finita, etc, 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 nós não vamos chegar lá, mas, por hipótese, é possível. Isso só pode ocorrer se o mundo, como totalidade dos domínios de todos os domínios, existir enquanto qualquer coisa de finito. Por que finito? Porque não há nada que o ultrapasse, e porque a articulação de todas as regras deste domínio de todos os domínios fornece a articulação deterministicamente de todas as outras regras. Me fiz claro? Não sei. Eu continuo. Eu não sei, agora estou me sentindo meio ignorante demais para... Não, eu estou me sentindo um péssimo professor. Desculpe. Só uma dúvida. Esse finito e infinito, que diz finito quantitativamente em tamanho ou em termos de qualidades, assim? Isso é uma boa pergunta. Que os gregos falavam era uma coisa que era indeterminada. Isso, né? perfeito. Em questão de tem qualidades indefinidas. Isso, exatamente. Mas essa infinitude que está usando nessa tua explicação é nesse sentido de qualidades infinitas de indeterminado, ou se o mundo é infinito, muito grande? Tipo nas antinomias de Kant, né? Então, vamos lá. Boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta de ouro também. Eu vou simplificá-la. Porque se eu fosse ser muito fiel aos autores que eu, por exemplo, citei, o infinito tem um sentido diferente para os autores. Alain Badiou, por exemplo, só no Imanência das Verdades, vai elencar vários infinitos que ele deduz da teoria dos conjuntos, que entende o infinito, por exemplo, de uma determinada forma. Simplificando ao máximo, a minha compreensão do infinito, ela é a compreensão de Emanuele Severino e a compreensão dos idealistas. Infinito é muito simplesmente o que não aparece. Não pode aparecer como um elemento no interior da totalidade dos entes aparecentes. É isto. Então, nesse sentido, o infinito, Emanuele Severino chama o infinito, ele chama isso de aparecer infinito, ou a totalidade concreta de todos os entes, incluindo aqueles que não aparecem. Essa é uma primeira possível definição. Não sei se ela tá clara, mas o mais claro dela é o que não aparece. O que não pode aparecer nunca na condição de um elemento do aparecer, ainda que seja um conjunto, por exemplo, dos números naturais infinitos. Se o mundo é infinito, então o mundo não aparece. Tem coisas que não são infinitas que não aparecem também. Isso é ótimo. Aí a gente tem que determinar então o sentido do aparecer.
Vocês vejam, vocês me desculpem, eu fiz uma péssima apresentação, o que fica claro pelas perguntas que são muito boas, Mas por que eu digo isso, uma péssima apresentação? Porque há uma série de explicitações conceituais que a gente tenta fazer, não é isso? Por exemplo, um deles é o sentido do aparecer, o outro é o sentido do mundo. Que é essa pergunta, né? Então o mundo não aparece. O que é? Essa é uma pergunta também, o que é o mundo? O Gabriel, por exemplo, no meu ex-orientador lá de Bonn, diz no Warum es die Welt nicht gibt, porque o mundo não existe. O mundo como totalidade de todos os domínios, primeiro, não é o planeta Terra. Primeira coisa, o mundo não é o planeta Terra. Certo? Primeira coisa, o mundo não é o planeta Terra. Então o mundo é o universo. Isso é a totalidade daquilo que existe localizado no espaço-tempo. Não. Porque, por exemplo, Papai Noel não está necessariamente no espaço-tempo como matéria. Não, mas ele existe... Aí pronto, entra no seu ponto. Mas ele existe como, por exemplo, produto da imaginação humana, por exemplo, como produto agora de descargas elétricas no meu cérebro. Ou nessa parte aqui. Certo? Por exemplo, o argumento do Gabriel é exatamente não. Pensar da maneira como eu pensei oferecer essa explicação é sempre já supor que há um domínio de todos os domínios, que é a arena total do aparecer. Agora eu vou tentar especificar um pouco mais esse sentido de aparecer. Vejam, digamos, para os cristãos, há distintas religiões no mundo. Bom, há uma suposição, uma crença que é quase transcultural, que é aquela da alma, né? A alma supostamente não aparece, certo? Vamos nem entrar no termo técnico, discussão técnica de filosofia das religiões. Simples. A alma aparece ou não aparece? Não aparece. Bom, naturalmente ela aparece. Ela aparece na medida em que nós podemos predicar uma série de coisas dela. Ela aparece em campos distintos do aparecer. Ou, uma coisa que eu chamei no trabalhozinho de campos de intelecção. Tudo que é pensável, predicável, dizível, de acordo com regras de dizibilidade, aparece em um campo de intelecção. Certo? Por exemplo, a lógica paraconsistente não aparece na condição de uma garrafa, naturalmente. Mas ela aparece no campo de intelecção da lógica paraconsistente. Ela, portanto, não é infinita nesse sentido técnico que eu estou usando, como aquilo que não pode aparecer por definição na arena do aparecer. Eu não sei se... Eu acho que eu estou só piorando, né? As coisas. Eu acho que talvez tenha o próprio teoria de conjuntos, esse sentido de infinito, né? Porque o conjunto dos números naturais tem cardinalidade Aleph0. Perfeito. Mas exatamente. nenhum número é Aleph0. Isso. Então é simplesmente que não aparece. Isso. Perfeito. Obrigado. Tá vendo? Ainda bem que tem um professor... Ainda bem que tem alguém inteligente, professor inteligente diferente de mim aqui. Temos um professor inteligente, diferente de mim que sabe... Obrigado. Mais alguma questão, por gentileza? Bom, então eu vou me propor aqui a fazer um pequeno recorte. Fiquei muito interessado na questão que me parece, pelo que eu entendi, o Severino e o Hegel tardio, eles chegavam a resultados similares, sobretudo na questão da glória e a questão da borda do mundo. Mas eu queria fazer um recorte, por uma questão de tempo, do Schelling tardio, e me pareceu ao longo da discussão que o Schelling tardio ele tentava reconstruir ou reconfigurar a noção de filosofia de modo que ela fosse capaz de contemplar aquilo que está além da realidade, o que estaria à borda, o que seria equivalente à glória, e, portanto, contemplar com sua filosofia, inclusive o infinito, fazendo com que aparecesse aquilo que não aparecia na outrora. Eu gostaria só de entender, assim, pelo que me parece, está correto, eu gostaria que você estendesse um pouco. O Schelling tardio, ele procurava, de fato, reconfigurar a ideia de filosofia? Sim. Isso está profundamente relacionado a... Vamos lá, eu tenho duas respostas, a longa e a curta. Eu tenho tentado dar respostas curtas e estou vendo que eu tenho dado respostas muito longas e obscuras. Então, na curta, que é o seguinte. Isso está profundamente ligado a um problema da, assim dita, pesquisa schellingiana, que é o problema da filosofia positiva e filosofia negativa. Schelling, no momento tardio, vai diferenciar duas filosofias. Uma filosofia que ele denomina negativa e uma outra positiva. Qual é o significado das duas? É simples. A filosofia negativa corresponde àquilo que Hegel fizer na ciência da lógica. Ou seja, é uma filosofia que busca deduzir, a partir do puro pensar, primeiro, os princípios que estruturam toda a realidade, ou seja, o mundo, o que aparece. E, dois, a partir desses princípios, a partir de um princípio basiquíssimo, deduzir, então, toda a malha múltipla
da inteligibilidade do mundo, que é o que acontece na lógica de Hegel, certo? Ou seja, é uma dedução do princípio da inteligibilidade do mundo a partir de um pequeno mecanismo de base, que no caso de Hegel é a dialética da lógica do ser. Sein, ist nichts, ser é nada, e por aí vai. Todo desdobramento que vai acabar na ideia, no absoluto. Bom, isso é a filosofia negativa. O que Schelling faz a mesma coisa na dialética das potências, mas para demonstrar que, tendo construído as determinações do horizonte do aparecer no pensar, que para ele se dá nessas três potências, primeira potência, segunda potência e terceira potência, nós percebemos que há algo necessariamente anterior ao pensar. Esse algo anterior é o que ele chama de o ser impensável. É o não aparecente. O que é o não aparecente? É o infinito. Ora, é aquilo a que a filosofia e o puro pensar faz a sua necessária referência. Com isso tem início a filosofia positiva, que no caso de Schelling vai dar na filosofia da religião, filosofia da mitologia e, enfim, a filosofia da revelação, filosofia de Offenbach. Essa é a explicação simples, e eu sei que continua obscura. É um tema que demanda muitos encadeamentos conceituais, porque isso supõe entender a primeira filosofia e a sua passagem para a segunda. De maneira ultramente resumida, de novo, isso tem uma consequência direta no debate contemporâneo. Eu posso citar também, além dos que eu citei, a moderna fenomenologia francesa. Jean-Luc Marion, Claude Romanot, todas essas pessoas estão tentando pensar, por exemplo, qual é a especificidade de fenômenos, no caso Jean-Luc Marion chama de saturados, que transbordam o quadro de uma conceitualidade já estabelecida. Certo? Então, por exemplo, a arte. A arte é isso. A arte é isso. Luiz Costa Lima no Brasil chama isso de mimesis. Ou seja, como quando um texto literário pode falar da realidade, não só repetindo-a, mas expandindo-a. Como pode haver uma pronúncia do impronunciável que o Blumenberg chamou de metáfora absoluta. Isso está sendo hoje discutido na fenomenologia francesa. Os fundamentos ontológicos disso foram elaborados por Alain Badiou, por exemplo, e estão diretamente relacionados nisso que Schelling já havia resolvido nos seus anos tardios. Então, podemos dizer que, em certa medida, o Schelling tardio ele estava à frente do seu tempo. Me parece que sim, pelo pouco que eu sei, sim. Okay. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência imensa com que me ouviram.